Olá pessoal, me chamo Diego Fernandes e esse é o canal Psique em Xeque. O canal é destinado a nós falarmos um pouco de psicanálise e coisas afins. Antes de nós abordarmos necessariamente o tema de hoje, eu peço a vocês que se inscrevam, deixem aí o seu like, o seu comentário, ative o sininho de notificações para todas as vezes nós colocarmos um vídeo, você seja avisado, que isso também ajuda, né, a dinâmica aqui do funcionamento desse canal. Apesar que a palavra dinâmica hoje será uma questão para a gente, porque hoje nós vamos falar um pouco da metapsicologia freudiana. Então, ao abordarmos assim, muito resumidamente o que seria hoje essa metapsicologia freudiana, vamos começar por uma questão de marcação histórica, né? Quando é que pela primeira vez Freud utiliza a expressão metapsicologia? Pelo que se tem de registro, a primeira vez que isso ocorre é numa carta que ele escreve a seu amigo Fliess em 1896, onde ele então se refere ao seu, vamos assim dizer, ao quanto que ele estava empreendendo pesquisas nisso que ele estava chamando de metapsicologia. E que esta metapsicologia seria aquilo que, no caso, contrapunha radicalmente a psicologia vigente na época de Freud. Então, o que ele estava formulando enquanto teoria iria chocar-se com o que estava em vigência na sua época, que se entendia por psicologia, e o que ainda perdura até hoje, né? Então, porque a psicologia focava muitas vezes seus esforços em entender o funcionamento psíquico a partir do consciente, bem como a partir do comportamento observável, o comportamento externo, né? E automaticamente Freud vem com a hipótese da ideia de inconsciente e que esse inconsciente teria características muito mais, vamos assim dizer, predominantes dentro do sistema psíquico, dentro do funcionamento psíquico, do que necessariamente o consciente, do que a consciência, do que aquilo que os filósofos, tanto os filósofos como a própria psicologia, entendia ser a sede, né, do que se pensa por mente, por pensamento, enfim, e que isso, a racionalidade, é que regiria o comportamento humano, desde Descartes, que inaugura a ideia cartesiana. Mas aí o Freud, então, contrapõe a isso, dizendo que tem um inconsciente. Aí vem aquela famosa frase do Freud, né, que o eu não é senhor da sua própria casa. Mas aí, então, voltando, né, ele, pela primeira vez, utiliza esse termo, como eu já disse, lá na carta a Fliess, em 1896, e em 1915, num artigo intitulado de O Inconsciente, né, quando ele vai falar da introdução ao narcisismo, e aí sim trazer questões sobre a metapsicologia, ali ele traz uma definição disso que ele chama de metapsicologia, que possui três características básicas. A primeira delas é a característica topológica. A segunda delas é a característica econômica. E a terceira é a característica dinâmica do aparelho psíquico. Então, topológico, econômico e dinâmico. A isso, diz Freud, ele está chamando de metapsicologia, como eu disse no artigo intitulado de Inconsciente. Isso em 1915. E é a mesma definição que ele vai usar na sua virada para a segunda tópica, né? Ali, em Além do Princípio do Prazer. Ele usa, então, a mesma definição para falando dessas três características, topológica, econômica e dinâmica. Então, a característica, vamos lá, né? A característica econômica corresponde à ideia de quantidade de energia psíquica, quantidade pulsional de energia, que aqui é análogo, né? Essa quantidade, como vocês devem se recordar, o id, que é uma das instâncias psíquicas, não suporta grandes quantidades de energia psíquica, grandes quantidades pulsionais. Logo, então, acontece que vamos assim dizer, vai sim. Vamos pensar aqui, fazer uma analogia com um pote. Um pote vai enchendo e aí logo precisa, quando chega na sua tampa, ele precisa de ser esvaziado ou de diminuir pelo menos a quantidade do que tem nele
para que volte a encher novamente. Mas para que ele volte a encher, tem que esvaziar o que já está. Então, o id não suporta grandes quantidades de energia. Então, quando vai tendo excitações, logo ele precisa do quê? De descarga motora, e assim há uma descarga, e aí automaticamente ele pode voltar a sofrer, vamos assim dizer, a começar a se encher de novo. Mas como ele não suporta, ele sempre vai ficar buscando vazão através da atividade motora, né? E aí você pode pensar em diversas situações que isso ocorre, né? Um esporte é um tipo de descarga motora do id. Também uma arte é um tipo de descarga motora do id, aqui de forma sublimatória, né? De sublimação. E claro, a mais categórica, que é a atividade sexual propriamente dita, o sexo e coisas análogas a esses, né? E então essa é a característica econômica, fala de uma questão quantificável da energia pulsional, ok? E a segunda, a ideia topológica, é porque é preciso haver no campo da espacialidade uma descrição possível desses lugares que ele está chamando de instâncias psíquicas lá na segunda tópica. Ou seja, aquela divisão que a gente tem no Freud na segunda tópica de id, eu e supereu, e na primeira tópica de inconsciente, pré-consciente e consciente, a isso é chamar de topologia. Topos, do grego mesmo, lugar, né? Lugares psíquicos. Então há uma distinção desses três lugares. Isso é um lugar anatômico ou neuroanatômico? Não. Isso não corresponde à literalidade de um lugar no cérebro, por exemplo. Mas isso é um lugar descritivo dentro da teoria do Freud para designar as características propriamente ditas de cada uma das suas instâncias disso que ele está chamando. Então, quando a gente pensa em metapsicologia, nós estamos pensando na formulação teórica de Freud e não necessariamente na sua empiria clínica. Então, nós aqui estamos no campo da, como alguns autores vão chamar, da ficção teórica e não necessariamente da praxis clínica da psicanálise, ok? E, por fim, a ideia dinâmica, o dinamismo dessa ideia pulsional, ou seja, há um conflito, e é isso que marca, inclusive, a teoria freudiana, uma das marcas da teoria freudiana, isso é a possibilidade de originação do recalque, como é bem conhecido de todos, né, que tem lá o recalque originário, onde que então um conteúdo não podendo mais estar na instância consciente, ele precisa então ser recalcado para a instância inconsciente, que no caso aí nós lembremos da segunda tópica, eu, isso e it. Então automaticamente, ao haver conflito de uma instância com a outra, há a possibilidade de um conteúdo passar de uma instância a outra. A isso nós então pensamos na ideia de dinâmico, de como que há uma interação no funcionamento dessas três instâncias, id, eu e supereu. As três, em alguma medida, tendo as suas idiosincrasias, a sua forma de funcionamento propriamente dita, cada uma dentro das suas possibilidades, dentro das suas potencialidades, mas automaticamente também elas conflitam por vezes, e aí há a possibilidade do dinamismo de relação das três instâncias, mesmo que elas sejam locais descritivos, topos diferentes uns dos outros, elas se comunicam uma com as outras, ok? Então, a isso nós pensamos, então, na ideia dinâmica do aparelho psíquico. E quando nós pensamos, então, em metapsicologia, nós estaremos falando em Freud de topológica, econômica e dinâmica. Essas são as três características que fundamentam, que fundam isso que o Freud, então, denominou por metapsicologia, tá bom? Peço a vocês que deixem aí nos comentários o que você acha, quais são as suas percepções, se você já sabia, o que você quer que aprofunde, inclusive, cada uma dessas questões, enfim, deixe aí seus comentários e até o nosso próximo Psique em Xeque.